E aí, galera, tudo bem? Última tentativa, então, antes da prova, né? Mais uma revisãozinha aí com todo o nosso conteúdo que vai cair na prova. Então, quem está com dúvida ainda, esse é o momento, de novo, revisa, tira sua dúvida, me procura e depois faz a sua prova aí, que já está agendada até o final dessa noite, né? Então, vamos começar. Então, o primeiro conteúdo que aparece na nossa prova é sobre diluição de soluções. E toda vez que a gente fala de diluição, eu estou falando de adicionar água ou solvente a alguma coisa que está concentrada. O que eu quero com isso? Eu quero tornar aquela minha solução menos concentrada. Então, vamos supor que a gente tem ali uma solução que está super concentrada, dá para ver até pela corzinha dela, e aí eu adiciono um determinado volume de água. Se eu estou colocando mais água, com certeza o volume da minha solução vai aumentar. Isso vai fazer com que eu dilua aquela concentração que eu tenho de soluto, né? E aí vai aumentar o volume da minha solução. Um exemplo do nosso cotidiano aí, que eu já usei com vocês isso aqui várias vezes, só para ficar bem claro, é quando a gente prepara aquele suco em pó. O suco em pó ele vem com umas orientações ali na embalagem, né? Ele fala que é para você utilizar aquela embalagem, no caso desse suco aqui de goiaba, do Tang, ele tem 25 gramas de pó para suco. E você tem que misturar ele ou que ele faça 1 litro de suco. Então, você vai colocar essa quantidade de pozinho em 1 litro de água. O que você fez? Você, além de preparar o seu suco, você diminuiu a concentração que você tinha quando ele era em pó, quando ele era o teu soluto apenas. A partir de agora, você tem uma solução bem menos concentrada do que você tinha inicialmente, ok? Como que eu calculo essa diluição? Você pode calcular ela da mesma forma, a mesma formulazinha, tanto para a massa em gramas quanto para a quantidade de matéria em mol. É só prestar atenção no que está sendo falado no enunciado, mas a forma que você vai calcular não muda. Então, se eu quiser saber como fazer a diluição de alguma coisa, e geralmente ele vai perguntar qual que é o volume final, qual que é o volume inicial, qual que é a concentração da nova solução. Então, tudo é utilizando essa formulazinha. Tanto para massa ou mol, você vai utilizar a concentração inicial vezes o volume inicial, igual a concentração final vezes o volume final. Tanto faz se ele estiver falando de quantidade de matéria ou se ele já estiver utilizando isso em gramas, ok? É bem simples, não tem como errar isso aqui. Qual que é o resultado de uma solução que sofre diluição? Ela vai acabar ficando mais diluída. Então, eu já sei que o meu cálculo ele vai estar correto quando a concentração final é menor do que a inicial, ou que o volume final é maior do que o inicial, porque se eu coloquei água, eu aumentei o volume da minha solução. Automaticamente, eu diluí ela, diminuindo a sua concentração. Então, essa é uma forma de você verificar, observando os valores, se você fez a forma correta ou não. O segundo conteúdo que aparece aí na nossa prova foi a evaporação de solventes. Então, a gente continua falando dos cálculos de solução. A evaporação ele é o contrário do que a gente faz na diluição, é a retirada do solvente. Então, eu tenho que evaporar aquela água da minha solução para eu obter somente o soluto. Ou se eu não chegar a ponto de evaporar toda a água, pelo menos que eu obtenha uma solução mais concentrada. Um exemplo do nosso dia a dia onde acontece isso, quando você está fazendo lá molho de tomate, né? Você começa a preparar um molho, vê que ele fica bem aguadinho no início, mas se você deixar ele cozinhando, apurando, aquela água vai evaporar, ele vai ficar um molhinho mais grosso. Então, todas as formas de evaporação, todas as formas que eu tenho de retirar o solvente por meio de evaporação, ela é válida aqui como exemplo. Então, nós temos aqui uma solução, e essa solução ela é aquecida, né? A partir de um certo tempo, eu verifico que como esse sistema está aberto, não tem tampa evitando a saída do meu solvente, esse solvente ele se perde, ele evapora e vai para o meio, e aí sobra o restante da solução bem mais concentrada do que eu tinha anteriormente.
A quantidade do soluto ele não vai se alterar, mas como eu vou diminuir o volume, eu aumento então a concentração de acordo com aquele volume que eu estou encontrando aqui a partir da evaporação. Outro conteúdo que estará na nossa prova, que não é menos importante, quem sabe é o mais importante, são as propriedades das soluções. Então, as propriedades principais são a pressão de vapor e a temperatura de ebulição. E tudo isso a gente pode comparar com a volatilidade das minhas substâncias. A pressão de vapor e a temperatura de ebulição são propriedades que andam juntas. E a gente tem que ter isso muito bem claro na hora de fazer as nossas questões. Então, a pressão de vapor ela é a pressão que ela vai ser exercida pelo vapor de uma substância quando ela está em equilíbrio com a sua fase líquida a uma determinada temperatura. O que acontece aqui? Aquele líquido que ele é mais volátil, aquele que é mais fácil de evaporar, ele vai apresentar uma maior pressão de vapor que um líquido menos volátil. Então, eu sei que aquela substância que consegue evaporar rapidamente, quer dizer que ela tem uma alta pressão de vapor. Um exemplo que a gente pode usar aqui é entre o etanol, eu tenho uma determinada quantidade, um volume de etanol, e vou ter o mesmo volume de água. Após certo tempo, eu verifico que no recipiente que eu tinha etanol, eu tenho muito menos solução, né? Muito menos substância do que eu tenho se eu comparar com a água. O que isso indica? Que o etanol ele evapora muito mais rapidamente. Isso quer dizer que o etanol, em comparação com a água, tem uma pressão de vapor muito maior. Então, quanto maior a volatilidade da tua substância, maior pressão de vapor ela tem, ok? Então, toda aquela substância que consegue evaporar rapidamente, que ela é mais volátil que outra, depende do que está sendo comparado, ela apresenta uma maior pressão de vapor. A temperatura de ebulição, ela tem que vir de um conceito que a gente vai ter que mudar em uma coisinha. Todo mundo fala que o processo de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Não é incorreto. Só que para que ocorra esse processo de ebulição, essa transformação, essa mudança de estado, eu preciso que a pressão de vapor daquela substância se iguala à pressão atmosférica. Então, só ocorre essa mudança de estado, a ebulição só ocorre quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica do local. Se eu não tenho esses dois dados iguais, a ebulição não acontece. Então, a ebulição não é simplesmente uma mudança de estado. E essa temperatura de ebulição ela depende da natureza do líquido. Em uma mesma pressão atmosférica, cada substância ela pode apresentar um valor determinado de temperatura de ebulição. A gente sabe que tem algumas substâncias que têm uma temperatura de ebulição mais altas e outras mais baixas e assim por diante. Isso a gente vai verificar alguns exemplos logo mais. Vamos considerar esse gráfico aqui como exemplo. Então, eu tenho três curvas, eu tenho cloroformo, etanol e água. Se eu for analisar só esse gráfico, eu já consigo identificar quem tem maior temperatura de ebulição entre esses três e quem também seria aquele que apresenta maior pressão de vapor. Então, o mais volátil é o cloroformo. Por quê? Se eu for analisar no gráfico, ele é o que precisa de menor temperatura. Vamos colocar ali numa mesma pressão, todo mundo, né? Então, aquele que precisa de menos temperatura para poder evaporar é aquele que já tem uma alta volatilidade, que ele já é facilmente volátil, né? Ele é mais volátil que as outras substâncias. A água é o que apresenta maior dificuldade em comparação com esses três para evaporar, porque a gente sabe que a pressão dela, aliás, que a temperatura de ebulição dela é de 100 graus Celsius. O cloroformo até com 60 graus já começa a evaporar. Então, eu sei que a água apresenta menor pressão de vapor e é o menos volátil. Então, a gente tem dois dados que é possível analisar aqui. O cloroformo, por ser o mais volátil, apresenta maior pressão de vapor e também apresenta uma menor temperatura de ebulição.
Como que a gente já pode analisar isso aqui de acordo com a altitude do local? Então, nós temos a situação aqui de nível do mar e vamos comparar com o topo do Everest. A nível do mar, nós temos 0 atm e no topo do Everest eu tenho 0,3 atm. Como a nível do mar a altitude é baixa, deixa eu só trocar aqui. Aquela camada de ar que eu tenho para percorrer, para levar em consideração a pressão é muito maior, né? Então eu tenho mais espaço para a pressão agir. Então, quanto mais baixa a altitude, maior vai ser a pressão no local. No outro lado, eu tenho o ponto do Everest aqui, o pico do Everest, com uma altitude altíssima, ele está num ponto super alto, só que a camada de ar que vai agir sobre esse pico é muito menor do que se eu estivesse a 0 atm ou a nível do mar. Então, quanto mais baixo eu estiver na altitude, maior a pressão. Quanto mais alto eu estiver, maior a altitude, menor a pressão. Se a gente for se comparar aqui na temperatura de ebulição da água a nível do mar, ela entraria em ebulição a 100 graus Celsius. Conforme eu vou subindo na altitude, né, ela vai diminuindo a temperatura de ebulição. Então, a 95, 90, 85 e lá no pico do Everest ela poderia entrar em ebulição a 70 graus Celsius. Isso indica que a pressão está agindo ali. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Né? E se eu fosse cozinhar alguma coisa aqui? O que demora mais para cozinhar? Vamos supor, se eu cozinhar batatas, ela vai demorar mais a nível do mar ou no pico do Everest. Não é porque ele está entrando em ebulição a 70 graus Celsius que vai ser mais rápido de cozinhar do que a 100, porque o alimento, o produto é o mesmo. Ele precisa do tempo de cozimento igual. Agora pensa se a 70 graus ele já começa a evaporar aquela água, vai acabar, vai evaporar toda a tua água e a tua batata ainda vai estar dura, não vai estar cozida. E aí você vai ter que colocar mais água e assim por diante. Então é muito mais fácil eu cozinhar e mais rápido eu cozinhar alguma coisa a baixa altitude e alta pressão do que a baixa pressão e alta altitude, por causa da temperatura de ebulição do local. As propriedades coligativas é a sequência ali das nossas propriedades das soluções. Né? Então, nós temos ali tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmocopia. E a gente vai ver cada uma delas agora para revisar para a nossa prova. Então, as características, né, das substâncias, eu vou usar a água como exemplo aqui, como já usei outras vezes, ela já tem algumas propriedades físicas que são bem definidas, que são constantes. Né? A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, nós já conhecemos esses dados. Mas a partir do momento que eu estou adicionando um soluto não volátil, como o sal, eu estou alterando as propriedades físicas dessa minha substância. Então, a temperatura de fusão ela vai variar agora porque eu adicionei esse soluto não volátil a essa solução. Então, isso vai variar de acordo com a quantidade que eu estou colocando desse sal ou qualquer outro tipo de soluto. Então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a partir do momento que se adiciona um soluto não volátil, algo que não evapora ao mesmo tempo que a água, lembrando, eu vou fazer com que haja uma variação dessas propriedades de acordo com a quantidade, de acordo com a concentração que eu estou colocando desse soluto. Então, quando um soluto é adicionado a um solvente, ocorre a variação das propriedades físicas desse solvente. Foi o que a gente acabou de falar. Vamos lá para cada uma das propriedades. Então, agora a gente vai falar sobre tonoscopia e ebulioscopia e é bom tratar elas juntas para a gente poder fazer uma comparação. A tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão de vapor. Se eu estou diminuindo a pressão de vapor, eu estou então fazendo aquele meu solvente, aquela minha solução ter uma dificuldade para evaporar. Então, eu estou diminuindo a pressão de vapor, automaticamente eu vou diminuir a volatilidade dessa substância. Então, eu estou dificultando a saída do solvente. Eu estou, vamos
vamos supor, adicionei lá, tem um chá, né? Estou fazendo o chá, adiciono ali o açúcar. O chá, se ele estivesse fervendo ali na nossa leiteirinha, na nossa chaleira, ele iria evaporar quando atingisse a sua temperatura adequada. Quando eu adiciono o açúcar nesse chá, enquanto ele está fazendo isso, eu vou dar uma paradinha nesse processo de fervura, né? Nessa passagem da ebulição. Porque eu estou colocando uma substância a mais agora ali na minha mistura. E alguma coisa que vai atrapalhar essa evaporação. Então, eu estou dificultando a saída do solvente quando eu coloco o açúcar ou um outro soluto não volátil, fazendo com que isso diminua a pressão de vapor desse meu solvente. E isso está interligado com a quantidade que eu estou colocando desse soluto. Se eu coloco uma grande concentração de soluto, eu estou diminuindo ainda mais a pressão de vapor dessa substância. Então, isso depende também da quantidade que eu estou colocando de soluto dentro do meu solvente, não só da sua natureza. A ebulioscopia, ela estuda o contrário, o aumento da temperatura de ebulição. E isso é fato, porque se eu tenho um aumento, a minha temperatura de ebulição é alta, quer dizer que a volatilidade daquela substância é baixa. O que acontece? A ebulição ela ocorre quando eu tenho uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica. Né? Essa é uma característica ali, se a gente falar a água a 100 graus. Né? 100 é 1 atm ou 100 graus e aí por diante. Se eu colocar sal nessa água, deixa eu mostrar aqui, aquela história da água do macarrão. Se eu colocar a minha água para ferver, coloquei sal na água, aquela minha água, que agora ia evaporar, começar o processo de evaporação a 100 graus Celsius, com um material a mais, com uma substância a mais misturada a ela, modificou essa temperatura. Então, ela vai ter um trabalho a mais agora para evaporar essa água. E isso, consequentemente, fez com que a temperatura de ebulição aumentasse. Se antes ela evaporava a 100 graus, agora ela vai evaporar a 101. Então, eu diminuí a volatilidade dessa minha substância. E, de novo, isso também está intrínseco à quantidade de soluto que eu estou colocando nessa minha solução. Quanto mais soluto eu coloco, maior fica a minha temperatura de ebulição, fazendo com que seja mais difícil evaporar esse solvente. E também vai depender da altitude do local, né? Quanto maior a altitude do local, menor vai ser a pressão atmosférica. Consequentemente, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, a gente tem que cuidar com esses aspectos e esses conceitos que eles não podem se cruzar. A gente tem que ter isso aqui muito bem referenciado. Tudo bem? Então, para terminar aqui a nossa revisão, nós vamos falar agora sobre crioscopia e osmocopia, as duas últimas propriedades coligativas. A crioscopia é um estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente. Então, vamos pensar que quanto menor a temperatura de congelamento que eu posso obter para aquele solvente, mais difícil vai ser dele solidificar, dele congelar. Então, vamos supor, a gente sabe que a temperatura de congelamento da água é de 0 graus Celsius a 1 atm, e eu quero congelar essa água em forminhas para formar gelo. Então, se eu montar lá, preparar uma forminha somente com água e outra forminha com água e sal, você vai poder acompanhar qual que vai ser mais difícil solidificar. Aquela que sempre apresenta um soluto não volátil na sua composição. Então, a água que está pura ali na forminha, ela vai congelar rapidamente. A outra vai demorar mais, porque eu diminuí a temperatura de congelamento da água. Se antes ela congelava, começava o processo de solidificação a 0 graus Celsius, agora que eu adicionei um soluto não volátil, eu dificultei essa solidificação. Então, quem sabe agora ela vai congelar a menos 1, a menos 2 graus. Então, isso vai ser um processo mais demorado e eu vou ter um abaixamento dessa temperatura. Isso também acontece dependendo da concentração que eu estou utilizando desse soluto. Então, quanto maior a quantidade de sal ou de qualquer outro soluto que eu estou utilizando, maior vai ser o abaixamento dessa temperatura de congelamento. Ok?
E a gente vai para a osmocopia, que é um processo do qual a gente já conhece, que é o da osmose, que é a passagem do nosso solvente lá daquele meio hipotônico, que é aquele meio mais diluído, menos concentrado, para o hipertônico, que é o meio mais concentrado, utilizando para isso uma membrana semipermeável. Então, aquele meio que está bem diluído, que só tem praticamente o solvente, ele tende a entrar no lado que está o meio mais concentrado, a fim de fazer uma diluição daquele meio. E com isso tentar equilibrar os dois meios, deixando na mesma concentração. Só que existe uma forma de a gente impedir que isso aconteça, ou pelo menos tentar impedir que a osmose aconteça, que é exercer uma pressão sobre esse sistema, que é o que a gente chama de pressão osmótica.